Alô, galera! Alô, rapaziada! Eu suspeito que você já sabe o que eu vou dizer agora, nesse exato instante. Mas vamos lá, né? Em tempo de tanta incerteza, vamos dar um pouquinho de conforto para as pessoas. Você já sabe o que vem, né? Então prepara lá, ó. Sextou, Brasil! Pois é, a parte na área, se derrubar é pênalti. Aqui quem fala é Gabriel Divan, diretamente essa semana, sabe da onde? Olha, do olho do furacão, do centro dos acontecimentos, do quadradinho, capital federal, Brasília DF. Pois é, estou aqui na nossa capital, estou aqui no meio do cerrado, vim para compromisso de trabalho, mas não posso deixar de também botar em prática este outro compromisso de trabalho. Afinal de contas, no Vira Casaca se trabalha e muito, se trabalha numa escala muito louca. A gente tem que lutar para diminuir a escala. Não queira trabalhar na escala que o pessoal do Vira trabalha, porque é loucura aqui. Bom, você já conhece o Vira Casacas, é um dos podcasts mais escutados e mais queridos do Brasil. E você já sabe também que, além dos nossos episódios na terça-feira, pingando no seu agregador de podcast, aí no seu site, no YouTube, pingando no seu serviço de streaming, nós temos nas sextas-feiras as colunas. E aí, numa sexta é dia de RT comentado, com as histórias maravilhosas da Biblioteca de Alexandria do Pensamento Errado. Felipe Abal? Pois é, na outra sexta-feira, o seu encontro marcado é com Moá, com Joe, ou seja, com aquele que vai passar para você o recado rápido e rasteiro a respeito das questões jurídicas, das leis, da jurisprudência, dos tribunais e de tudo que está acontecendo, mas de uma maneira fácil, sem enrolation, sem juridiquês, sem falar complicado que é para dificultar o entendimento. Não, aqui é ao contrário. A gente fala fácil para você que, inclusive, talvez não seja da área jurídica, acabar compreendendo tudo e poder ter um princípio de opinião sobre alguma coisa. A qualidade de professor, que eu também sou nas horas vagas, eu costumo dizer que, ó, você não tem que usar resumos, canais, apartes como esse aqui, como seu único meio de contato com a matéria. Agora, que é bom um belo resuminho, que é bom uma mastigadinha inicial, que é bom um aperitivo antes do jantar, né? Todo mundo sabe que é. Então, use os conhecimentos aqui do aparte para que você tenha uma noção geral. Caso você não saiba nada sobre o bagulho, nada sobre a parada, aí você recorre ao aparte e aí depois você pode aprimorar a sua opinião, fazendo uma leitura mais especializada, lendo um artigo ou uma notícia um pouco mais denso, um comentário um pouco mais repleto de informação. Aqui a gente está para te explicar a base, the bottom, o início da questão. E o papo hoje aqui é mais reto do que nunca, porque a gente vai comentar algumas das bobagens e algumas das questões importantes que têm sido ditas sobre a organização criminosa que estava posta em conluio para talvez orquestrar uma tentativa de golpe de Estado em 2022, que dizia respeito, entre outras coisas, a tentativas de homicídio e sequestros e a manutenção de uma espécie de poder militar provisório. Esses caras eles sempre falam que eles vão ficar provisoriamente para ajeitar as coisas. O provisório, o último deles, durou mais de 20 anos. Né? A gente sabe tudo isso, a gente sabe do envolvimento também do poder executivo do governo passado, o gabinete da presidência também, né? Pois é, pois é. E vocês podem estar percebendo também a manifestação bem previsível de um fenômeno que eu diria assim, agropecuário, né? Por quê? Brota da terra, brota do chão, quando acontece alguma coisa como essa, quando tem pessoas desse lado, quando tem pessoas desse naipe, talvez bem enroscadas com a justiça, sai de dentro do planeta quem? Os penalistas, os processualistas penais, os criminólogos, os críticos e até os abolicionistas de direita. É incrível, né? É incrível. Deu um rolo pro lado deles, aí começa a pintar as teorias minimalistas, as teorias que vêm escudadas na lei, que criticam a lei. É um combo incrível do qual faz parte senador que é filhinho de papai, do qual faz parte pastor picareta televisivo. É um negócio muito impressionante, né? Então vamos começar botando os pingos nos is, porque teve um tal de um pastor aí que falou até, ele até inventou artigo de Código Penal. Deu um pronunciamento aí, né? É engraçado, né?
É engraçado, os caras têm um plano para matar alguém, para tomar poder, para ficar instituindo minuta de estado de defesa, para ficar perpetuando, e aí o pastor está muito preocupado com a racionalidade punitiva e com a quebra das barreiras impostas pelas normativas penais, que agora, né, quando acontece isso, na visão deles, tem que ser mais respeitadas do que nunca e ou tem que ser questionadas também. É muito incrível, né? É muito incrível. Mas vamos lá. Você aí que está me ouvindo, que talvez nunca leu um código penal na vida, talvez nunca leu uma legislação penal, você tem que lembrar de uma questão básica da teoria do delito, que está prevista legalmente, que é a diferença entre o que é um delito consumado e o que é um delito tentado. Sim, isso está colocado bem bonitinho na nossa legislação, isso está colocado de uma maneira bem clara no nosso Código Penal. E se vocês olharem lá o artigo 14 do Código Penal brasileiro, abre aí numa aba qualquer e vai acompanhando comigo. Ó. Ele está dizendo assim: disse o crime consumado no inciso 1º, quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Tentado, no inciso 2º, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, são definições óbvias, são definições que qualquer um com bom senso talvez consegue atingir num primeiro momento, mas são, sobretudo, definições da lei. Ou seja, quando você vê uma norma penal, aquela que institui, que estabelece uma prática criminosa, aquela que dá uma pena para uma prática que é proibida e que vai acabar subjazendo a pena ao autor caso ele seja condenado, você vai ver um verbo, certo? Então, olha só, abre qualquer, dá um shuffle aí no Código Penal, vamos ver, por exemplo, o crime do artigo 205, exercício de atividade com infração de decisão administrativa. O que está dizendo lá? 205, exercer, olha o verbo, exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Ou seja, nós estamos falando de um tipo de conduta que se realiza quando você pratica, quando você coloca para rodar o verbo típico que está previsto. Olha só, se você pegar, por exemplo, né, o 216A, assédio sexual, constranger alguém, olha o verbo, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, aqui você pode ver um tipo penal um pouco mais complexo, porque ele tem um verbo, ou seja, você tem que constranger alguém, você tem que promover algum tipo de pressão indevida em alguém e você tem uma finalidade ou um tipo de vantagem que você visa obter. Se essas questões, esses elementos não estiverem verificados juntos, se isso não acontecer, você não tem o crime, ou pelo menos não tem esse crime aqui. Você pode ter algum outro crime que componha, na verdade, uma versão um pouco mais light de um tipo penal, ou um pouco menos cheia de elementos outros. Bom, você já entendeu então que para a prática de um crime, a gente tem que pensar no verbo. Ou seja, colocou em prática o verbo que está previsto, você está fazendo. E você vai consumar esse crime quando você tiver o resultado dado, o resultado obtido, o resultado verificado. A ação tendente ao resultado e o resultado acabaram formando uma espécie de aliança no tempo e no espaço e este fato aconteceu. Agora, quando a gente fala de tentativa, você tem que pegar o mesmo crime, o mesmo verbo, as mesmas circunstâncias, só que, ao colocar em prática, você verifica que essa prática não chegou até o final por motivos alheios à vontade do agente. Ou seja, você está colocando o verbo para funcionar, você está cercado de outros elementos e aí você não consegue por algum motivo. Então, se a gente pegar, por exemplo, né, o mais clássico de todos, o primeiro da lista da parte especial do código, o homicídio simples, o crime cuja descrição é matar alguém. Então, você pratica homicídio simples se você mata, causa a morte de alguém. O matar é o verbo, você coloca em prática o verbo, você mata a pessoa morre, ou seja, você praticou um homicídio.
No momento em que você começa uma execução, mas para porque você se arrepende, para porque você não quer mais colocar em prática, no momento em que você acaba, na verdade, talvez até nem tomando os passos para que o verbo pudesse se verificar no mundo, você não está praticando um homicídio, você não está praticando nada. Agora, quando você começa a executar a ação de matar, que constitui o verbo, e você não consegue, por quê? Porque a pessoa fugiu, porque a pessoa tirou a arma de você e conseguiu neutralizar a ação, porque deu errado o tiro, porque alguém conseguiu agarrar você e jogar você ao chão e te dar um mata-leão para impedir a atitude homicida. Bom, nesse caso, você ia praticar a ação verbal típica, mas acabou não conseguindo e, por isso, se classifica uma tentativa. A diferença, portanto, é você queria praticar o resultado e conseguiu? Ok, um crime consumado. Você queria praticar o resultado, mas não conseguiu por algum motivo que frustrou os seus planos? Um crime tentado. Você sequer começou a praticar a ação e tudo aquilo que impediu ela de acontecer foi a sua própria vontade que não levou o plano a cabo. Então, aqui nós temos três situações diferentes que precisam ser analisadas de forma diferente. Aí, esses dias, né, na tal live do tal pastor, esse aí, eu não vou nem falar o nome desse coitado aí, desse chechelento aí, né, ele estava inventando uma redação que era basicamente uma redação argumentativa. Ele simplesmente inventou um texto lá que ele ficou falando. Na verdade, o artigo 31 do código, que foi por ele citado, é um artigo que fala sobre como é que a gente vai fazer a imputação do concurso de pessoas, ou seja, em relação a quando tem mais de um autor, mais de um partícipe, quando tem eventualmente um executor, um mandante, quando tem várias pessoas no plano, quem fez o quê, qual é o nível de responsabilidade de cada um. Aí vai ter um artigo lá, que é dessa trinca aqui, que fala do concurso de pessoas, que é o 31. Você pode acompanhar aí, artigo 31 do Código Penal Brasileiro. Ele vai dizer assim, ó, o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega a pelo menos ser tentado. Aí alguém vai dizer assim, ô Gabriel, mas olha só, ó, a lei está dizendo uma coisa, eu não sei se o pastor e o filhinho de papai lá não estão usando. Não, 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 nanani, não. Presta atenção, presta atenção. Ele está dizendo que em uma ação que envolve concurso de pessoas aqui, a gente não pode punir nenhuma conduta. E principalmente condutas como aquelas ali da instigação, por exemplo, se não tiver previsão legal e se o crime não começou a atividade do verbo típico que dá razão para o seu enquadramento, tá? Então, pega, por exemplo, assim, ó, se a gente volta lá para os crimes contra a vida, né, ali um pouco depois do artigo 121, o cara vai encontrar, por exemplo, né, a questão de que existe o induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Então, aqui, por exemplo, ó, o verbo é induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar auxílio para que faça. Então, aqui, nós temos uma das figuras que excede aquela lógica do artigo 31, que é quando a instigação é o crime em si. O verbo aqui é o instigar. Aqui nós temos uma circunstância. Agora, a outra circunstância é o artigo está dizendo que você não vai punir as pessoas que colaboram, que instigam, que auxiliam, se o crime não chegou nem a ser tentado. Aí é que a gente tem que pensar justamente no seguinte. Vocês lembram quando a gente conversou sobre aquela questão do deputado Daniel Silveira? Lá na parte número 10, camisa 10. Pois é. Lembra que eu falei o seguinte, ó, o pessoal dizia assim, ó, ai, os ministros são suspeitos para julgar o caso, porque eles estão sendo ameaçados pelo deputado, então como é que eles vão ser os julgadores num caso que eles são as vítimas? Olha, o processo ali não era a respeito de ameaça, nem tentativa de nada, nem de calúnia. Tinha a ver com coação. No caso, coação no curso do processo, cujo objeto é você usar de violência ou ameaça com o fim de favorecer interesse próprio alheio contra a autoridade ou qualquer pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial ou até administrativo. Então, qual é o crime que estava em jogo?
Não era o crime de dizer que vai dar porrada em ministro, que vai pegar não sei quem na saída de casa, não sei o que. Isso aí é horroroso, mas o que estava tentando se praticar ali? Estava tentando se coagir as pessoas a darem decisões ou a aliviarem a barra em certos contextos que elas têm poder para decidir, porque afinal de contas são os julgadores do caso. Então aqui eu vou querer que você raciocine comigo de uma maneira mais ou menos parecida. Por quê? Porque é muito fácil você tentar fazer essa saída totalmente sofista, totalmente barata, totalmente retórica, mas muito pobre, de dizer assim, ó, oh, os caras não podem ser presos por tentativa de homicídio porque eles nem deram um tirinho. Eles não podem tentar sequestrar alguém se eles nem chegaram perto do carro do ministro. Pessoal, o crime aqui que está envolvido não é homicídio, e, portanto, não se há que falar em homicídio na modalidade tentada. O crime aqui envolvido não é extorsão mediante sequestro, portanto, não dá para falar na tentativa de uma captura de alguém para eventualmente obter vantagem com esse cativeiro, com essa posse da pessoa na situação sequestrada. O crime aqui tem a ver com aqueles crimes que o Código prevê no título 12, que são os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, em primeiro lugar, não adianta falar como se o crime aqui envolvido fosse uma tentativa de matar o Lula e aí o cara não deu um tiro e errou. O filhinho do papai lá, ele fica falando assim, ó, ai, mas que crime é esse? Pensar em fazer um crime não é crime. Aliás, olha o naipe que chega um parlamentar federal que, diante de uma prova inequívoca de que havia um plano para manter o poder através de um golpe administrativo legislativo e que envolvia, entre outras coisas, morte e sequestro de figuras dos altos escalões da República, a única coisa que o cara tem para dizer é uma saída retórica, dizendo assim: oi, não tentaram nada, só cogitaram. Isso aí não é crime. My brother. Isso tem a ver com uma visualização artificial. O senador esse aí em questão, o pastor esse e todos os outros, eles estão querendo enganar os bobos, eles estão querendo enganar os burros, eles estão querendo enganar quem não vai atrás de informação, como se o mundo fosse uma brincadeira de Lego. Ai, inicia a tentativa quando você começa a execução, ela não dá certo. Portanto, ninguém fez nada de concreto para tentar matar o Lula, o Geraldo, para tentar sequestrar o Xande. Não, não tentaram. Então, cara, pelo amor de Deus. Você que está me ouvindo aqui não vai cair nessa lenga-lenga e nesse papo furado. Por quê? Porque se estivéssemos acusando alguém de tentar matar o fulano, aí a gente tem que concordar, porque no mundo do Lego, no mundo do brinquedo, no mundo hipotético, aí você tem que pensar assim: se eu só pensei assim, um dia eu mato aquele desgraçado. Você já pensou isso, né? Confessa pra mim. Eu vou esganar aquela cretina. Você já pensou isso aí em algum momento? Mas é claro que você não fez. E aí? E aí que isso não é punível, porque aí você nem começou a botar em prática o verbo para tentar chegar a um resultado. Mas o crime que está em jogo não é o crime direto de homicídio barra tentativa de. Não é extorsão mediante sequestro ou tentativa de. Os crimes estão previstos, por exemplo, no artigo 359L e 359M. Aí olha só como é que começa, né? Olha o que esses grandes juristas de ocasião aí, olha o que eles esquecem. Começa assim, ó, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359L do Código Penal. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Olha como é que começa o outro crime, 359M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Se você usar para esses crimes, que, aliás, o verbo já inicia com o predicado do tentar, da tentativa, ou seja, a prática que vai visar ao resultado, ela já é, por definição, tentada. Se você começar a analisar esses crimes falando como quem toca uma pedra na pessoa e a pessoa se agacha e aí a pedra erra, ó, tentou, mas não conseguiu, isso é uma tentativa. Agora, aqui, não. Você não vai começar a pensar nesses crimes assim. Primeiro, porque aqui o crime já é tentar.
E aí o motivo todo mundo sabe, né? Pelo menos quem é minimamente coerente e quem não é dissimulado já sabe. Esse crime só pode existir na modalidade tentada, porque se a pessoa eventualmente tentar e não conseguir, ela pode ser punida. Agora, se ela tentar e conseguir, aí não adianta prever, ó, dar golpe de Estado, pena é tanto. Quem é que vai aplicar essa pena? Porque se houve o golpe de Estado, a suspensão da lei vigente, ou pelo menos a sua inaplicabilidade parcial, estaria garantida. Então é óbvio que aqui você prevê a punição para quem tentou e não conseguiu. Ora bolas, né? Agora, vamos um pouco mais adiante. Por quê? Porque, obviamente, nós não estamos falando aqui de uma questão de você eventualmente praticar um ato que passou de raspão. Como é que você mede o quanto foi uma tentativa nos moldes da questão de um crime tradicional? É muito fácil, mas como é que você mede aqui o quanto andou uma tentativa para que ela passe de raspão e não tenha acabado virando uma consecução, não tenha virado uma realidade por uma questão de forças alheias à vontade do agente? Ou seja, como é que se mede isso? Quer dizer que o cara tem que ir lá tentar fechar o STF com um cabo e com um soldado? O cara tem que chegar na beira do gabinete do presidente, onde ele está escondido, e dar uns tiros na porta e aí acabar a munição? O cara tem que entrar correndo e sentar lá na mesa do STF e dizer eu que mando aqui. Aí alguém vai lá e tira o cara na marra. Aí ele tentou. É isso? Vocês estão me dizendo que é tudo uma questão de empreendimento físico que diz respeito a você quase. Gente, isso não faz sentido. O cara que entra no gabinete do presidente e senta na cadeira e diz que agora ele manda, ainda que por 10 minutos, este é o cara que quase tentou dar um golpe? O cara tem que perseguir necessariamente o ministro de carro para sequestrá-lo, para subjugar a Suprema Corte, para instalar um estado de defesa, para que haja um golpe militar que impeça uma transição de governo. E aí ele não conseguiu perseguir porque o Xandão, além de tudo, é braço. E aí, numa perseguição ali no eixão, né? Aí o Xandão despistou os sequestradores e aí chegou no gabinete e decretou a prisão preventiva dos caras que estavam tentando sequestrá-lo para daí colocar em prática uma das partes ou um dos tentáculos de um golpe. Por favor, cara. Por favor, fala sério. Fala sério. A gente está falando de um crime complexo, de um crime que tem elementos políticos e elementos de você fixar uma intencionalidade. O que é quase dar um golpe? Repito, você não pode comparar com, eu tentei roubar um cara, mas o cara segurou a mochila e não deixou. Eu tentei furtar um celular, mas eu não consegui sair, né, do recinto e aí me apanharam. Então, quase dar um golpe requer o quê? Requer você assumir o poder por um tempinho? Requer você botar um tanque de guerra e trocar uns tirinhos e aí ser neutralizado? Requer você entrar correndo com uns foguetes lá, né? Que nem aquele outro imbecil lá. Cara, assim, ó, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso faz parte de uma sequência de atos que tem a ver com uma minuta golpista que ia ser lançada, que estava de posse do ex-ministro da Justiça para tentar constitucionalmente enquadrar um estado de defesa no Brasil para cancelar as eleições. Isso está de acordo com o que os militares desejavam, no sentido de tentar instalar uma espécie de gabinete provisório de crise para não deixar a transição para o Lula e para o Geraldo Alckmin acontecer. Isso tem ligação com um plano arquitetado e composto de divisão de tarefas documentadas para que essas atitudes fossem levadas a cabo. Ou seja, quando você tem o planejamento desse tipo de coisa, não é que você está pensando em botar um verbo em prática para daí então a gente começar a enquadrar no radar a possibilidade criminal. Não, não. Você já está no âmbito de quem está arquitetando um tentar. Você está tomando medidas para que você possa tentar. Você está botando em prática a questão do tentar. E é óbvio que aqui você tem que pensar numa espécie de caminhada para trás. Você bota a barreira um pouco mais para trás, porque eu não estou falando de um verbo típico que
pode ser ou praticado com um erro, um defeito final que faz com que você não leve ele a cabo. E isso caracterizaria um tentar. Eu estou falando de um verbo que já é o tentar. O crime é o tentar. Então, quando você coloca um empreendimento como esse, quando você inicia uma divisão de tarefas, uma planificação, quando você demonstra que você estava visando dar um golpe de Estado, você já está dentro do radar punitivo que acaba abocanhando esse tipo de infração. O fulano lá sacaneou você, assim, tu pensa, vou dar umas porradas nesse cara. Pensou? Falou para alguém que queria? Pensou alto? Não praticou crime. Agora, se o crime já é assim, tentar dar umas porradas no fulano, vamos inventar que esse crime existe, tá? Aí você vai lá, monitora onde é que o fulano anda, você vê a hora que o fulano sai, você vê que tipo de caminho ele faz e onde é que é uma rua menos movimentada que ele passa sozinho, você compra um soco inglês, você compra um canivete, você chega aí até lá e fica de butuca e caso o fulano passe sozinho de fato, você vai lá, dá as porradas nele, você vai lá encarar ele, aí ele passa com alguém e você pensa assim, porra, hoje não vai dar. Isso daí é bem diferente da configuração tradicional que a gente tem para os outros crimes, para os quais os argumentos dessa catrefa aí fazem sentido num primeiro momento, mas não para esse daqui. E outra, raciocinem comigo, gente. Você está falando de uma previsão que vai punir pessoas que conspiram para dar golpe. Você está punindo pessoas que combinam para desestabilizar o Estado democrático. Ou seja, é óbvio que você está pensando não numa necessidade de punir o cara que entra correndo lá. Não, você está pensando justamente em punir as pessoas que estão angariando condições para que esse golpe seja botado em prática. Então, por favor, nós estamos falando aqui de um empreendimento que requer uma situação muito mais complexa. Não tem marco definitivo. Se eu toco uma pedra na cara de vocês e vocês desviam, tipo Matrix, tipo Ninja, bom, eu tentei atingi-los com uma pedrada e eu não consegui. Agora, ficar comparando esse tipo de crime, até mesmo pela circunstância e pelo bem jurídico afetado, que é a questão da proteção do Estado Democrático de Direito em si, é lógico que você fala em tentar dar golpe em razão a você punir, entre outras coisas, as pessoas que estão levantando condições para que isso possa ser realizado. O intuito deles, de fato, era dar um golpe, o que significa que o que eles fizeram em relação a preparar esse terreno é o tentar que dá vazão ao tipo penal. Fora que esses crimes aqui que estão previstos no Código Penal, vocês vão encontrar eles com penas, por exemplo, de 4 a 8 anos para o tentar abolir o Estado Democrático, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes, ou 4 a 12 anos tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Então vocês vão encontrar esses crimes com penas que vão chegar de máxima a 8 e a 12 anos, tá? Beleza? Bom, agora, presta atenção porque na lei da organização criminosa, que é a 12.850, você vai ver no artigo 1º, parágrafo 1º, a questão bem singela de que considera-se organização criminosa, vê bem, a lei está definindo, tá? A associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Ou seja, quando você tem pelo menos 4 pessoas que têm algum tipo de estrutura conhecida pela quadrilha, conhecida pela organização, mesmo que seja uma divisão informal de tarefas, para tentar obter alguma vantagem, praticando infrações graves, ou seja, infrações que rendem para a pessoa pelo menos 4 anos de pena máxima, e aqui a gente está falando de 8 e 12 para esses crimes que a gente está mencionando, você tem uma legalmente caracterizada organização criminosa, tá? Então vê bem. A gente tem aqui uma organização que está caracterizada para obter direta ou indiretamente vantagem com a prática de infrações, certo? Certo? Agora, dá uma olhada no que está dizendo no artigo 2º da Lei 12.850. Promover
constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa ou por boneco ou por laranja organização criminosa. Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação da infração penal que envolva organização criminosa. E isso aí vai render pena de 3 a 8 anos. Então, quem participa, quem é membro de organização criminosa, já pratica um crime em si, independentemente daquele crime que a organização pratica ou visa praticar. Então, querer me dizer que essa galera não praticou crime nenhum, um, porque não começou a execução, dois, porque não foi praticado nenhum ato. Cara, foi praticado um ato. Foi praticado um ato de você ter uma organização de empreendimento para tentar praticar um golpe de Estado ou destituir os poderes constituídos. E segundo lugar, é uma organização criminosa que se reuniu com o intuito de eventualmente colocar em prática, literalmente falando, ou de empreender desde logo a tentativa, a organização de tentativa para que os crimes ocorram. Sendo assim, dizer que esses caras não praticaram nada, nenhum crime, eles só pensaram. Eles só pensaram. Como é que um senador da República fala que os caras só pensaram em sequestrar um ministro e matar um presidente? Então tá limpo. Barra limpa para esses caras. Não. Primeiro que a questão do tentar como verbo típico dos crimes que eles estão envoltos, que é pelos quais que o Alexandre de Moraes despachou uma preventiva para a galera, para aqueles que foram presos, e pelos quais também houve o indiciamento recente, isso aí já dá pano para manga para a gente discutir justamente o que são esses atos de empreendimento e qual é o tamanho da abrangência desse tentar. O que certamente não é o mesmo de um crime tentado comum, que nada mais é do que a execução que deu errado. Aqui o tentar já é o crime. Segundo lugar, fazer parte de organização criminosa para cometer crimes já é crime. Não interessa o crime que nós estamos falando, desde que ele se enquadre dentro do patamar legal, que tem que ter pena de mais de 4 anos ou ser um crime transnacional. Nesse caso, ambos têm pena maior que 4 anos. Então, se você é parte de uma quadrilha que trafica drogas, você está tanto enquadrado no crime de pertencer, ajudar, colaborar com a organização criminosa, quanto na questão daqueles crimes que a quadrilha está praticando ou está tentando praticar. Enfim, então, a gente tem aqui uma discussão que obriga você a fugir da balela. Fuja do mico, como diria uma propaganda antiga de tubos e conexões, né? A gente não está falando no sentido de, o cogitar, o pensar, o imaginar, o querer no seu íntimo e a ação praticada exteriormente para que o resultado verdadeiramente aconteça. Isso é um muro intransponível que a gente não pode pensar. Não! Nós estamos falando de um tipo de crime que, além de partir do tentar como verbo, como elemento protagonista do debate, nós estamos falando de um tipo de crime que não tem uma medida igual a de você errar um disparo de arma de fogo, de você errar um soco, de você tentar pegar uma coisa e não conseguir. Não tem essa medida pura e simplesmente físico-mecânica aqui. Nós não podemos ficar amarrados nesse tipo de coisa, até porque é uma questão de um bem jurídico que diz respeito ao próprio Estado democrático de direito em si. Então, uma tentativa de colocar esse tipo de situação, circunstância, esse tipo de realidade em xeque, ela é muito mais complexa e ela requer uma apropriação muito mais refletida do que pura e simplesmente dizer que ninguém tentou porque ninguém começou a fazer. Sim. Então, como é que começaria? Será que se você acelerasse o carro para tentar encostar no lado do carro do ministro Alexandre, para tentar render ele, aí você começaria? Será que você teria que pegar um rifle e ir até um lugar para fazer uma mira no presidente Lula ou no vice-presidente Alckmin? Como é que começa isso? Você está entendendo que não é a questão do homicídio, nem do sequestro, nem nada disso. É a questão de você engendrar uma possibilidade de um golpe. Isso aí já vem lá com a minuta do estado de defesa. Isso aí já vem com a tentativa de quebradeira que faz com que você simplesmente queira instalar uma situação de caos a partir de uma lógica onde os poderes não estão representados no próprio parlamento, no próprio edifício sede do STF, do Planalto e tudo mais. Isso aí vem com outras questões.
Isso aí não é simplesmente uma questão física, porque senão você está baseando no homicídio tentado ou consumado, ou na extorsão mediante sequestro tentado ou consumada, a baliza para você determinar o que é o marco do crime de tentativa de abolir o Estado Democrático. Não é isso. Não é isso. Esse é um crime, aliás, que requer muita leitura, muita reflexão, como eu já disse, e ele vai ter esse componente da tentativa como uma coisa muito maior e muito mais diferente do que aquilo que a gente está acostumado a ver para a criminalidade normal, para a qual o argumento, num sentido de colocar o mundo entre parênteses e fazer uma reflexão de brinquedo, ele serve. Ele serve. E é por isso que, pela primeira vez, neste à parte, nessa gloriosa coluna jurídica do Vira Casacas, eu anuncio que nós teremos a continuidade da discussão. Sim, vai haver segundo episódio, vai haver segunda temporada, vai haver parte 2 desse debate, onde eu quero discutir com vocês justamente quais são esses elementos complexos, onde eles estão situados, como a gente pode constitucionalmente pensar eles, para provar para vocês que, sim, há inclusive uma base político-constitucional, legal, dogmática, para a gente conseguir fazer o enquadramento de um crime como esse, sem necessariamente levar em conta as exemplificações de um crime que a gente vai ter por, nesse contexto aqui, comum. Porque eles não são a mesma coisa e, por visar proteger o que eles estão visando proteger, eles definitivamente precisam de um tratamento distinto. Então, convido vocês a, em primeiro lugar, apoiar o Vira Casacas, apoiar a produção de conteúdo independente que está com você toda semana e não larga da sua mão de verdade. E você vai lá fazer isso aonde? Vai lá em apoia.se/viracasacas ou em orelo.cc e considera colaborar com pelo menos 5 reaisinhos mensais para gente. E convido você também para daqui a 15 dias retomarmos essa discussão e quem sabe até lá existem algumas novidades a mais sobre a questão do indiciamento e sobre a questão dos desdobramentos desse caso. Vamos ficar de olho e a gente logo, logo conversa. Vai ter vira-casacas no meio, vai ter RT comentado no meio, mas deixa estar, vai estar o à parte também lá esperando pelo seu play. Agora vamos lá, galera da escala 6-1, né? Sextou. Feito. Beijos.